Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós podemos olhar e os primeiros versos deste capítulo 13, mais uma vez, reforçam a ideia de que nós temos que viver uma vida prática. Os ensinamentos de Deus não podem ser só teoria. Não podem ser ensinamentos simplesmente teóricos que nós temos numa prateleira, mas têm de ser ensinamentos que estão no nosso dia-a-dia. Nós já vimos isso também quando tratámos do capítulo 6 do livro de Deuteronômio, quando Deus diz que a lei deve estar atada na sua mão, atada na testa, colocada nas ombreiras das portas e deve ser ensinada em todo o lugar. Vemos como Deus tem uma preocupação para que o homem não viva uma religião de conceitos, mas viva uma religião de práticas, de atitudes. Os princípios de Deus têm de ser consequentes na nossa vida. Deus, quando fala de amor, Ele quer ver esse amor manifesto em nós. Não quer simplesmente um conceito poético ou um conceito literário, mas quer ver um conceito prático dessa mesma vivência que Ele quer que nós experimentemos. E aqui o capítulo 13 deste livro de Deuteronômio, mais uma vez, traz esta reflexão até nós. Vemos também que nestes textos que estamos a tratar aqui, há uma preocupação principal de Deus para com o seu povo. É que o povo não venha a adquirir princípios e ídolos que estão nos outros povos ali à volta. A idolatria era de facto um dos piores males da sociedade daquela época. Por essa razão, várias vezes nós encontramos nestes textos aqui Deus alertando para que não se fizessem imagens de escultura, para que os israelitas não prestassem culto a outros deuses, porque de facto Deus queria um relacionamento especial com eles. Nós vamos ler aqui o verso 4 e olhar para aquilo que Deus realmente queria que acontecesse com o seu povo. Deus estava preocupado com eles e procura que eles tenham cautela na forma como vivem, na forma como se conduzem na sua prática e na forma como há pessoas que ensinam ou deixam de ensinar os princípios de Deus. Então Deus está muito preocupado com essa situação e Ele vai falar ao povo de Israel acerca disso. E o verso 4 diz assim: é o Senhor, o vosso Deus, que vos está a pôr à prova para saber se realmente vocês o amam com todo o coração e com toda a vossa alma. Deus aqui está a falar ao povo de Israel e está a dizer que a presença de falsos profetas, a presença de homens e mulheres que pudessem trazer ensino errado, de alguma forma deveria fazer o povo refletir acerca dos ensinos que Deus tinha dado. E na realidade o povo deveria avaliar os ensinos que tem nas Escrituras e avaliar aquilo que esses supostos profetas estão a dizer. E eles deveriam optar por continuar a amar a Deus de todo o coração. Isto é um princípio que nós deveríamos pôr em prática nos nossos dias. Olhar para nós próprios e ver se nós estamos a viver este princípio. Quando ouvimos alguém falar em nome de Deus, e infelizmente hoje em dia há muita gente que fala em nome de Deus, tem visões disto, sonhos daquilo, trazem a revelação daqui ou dali, e nós por vezes ficamos até na dúvida: será que isto vem de Deus? Será que não vem de Deus? Como é que eu posso saber se vem ou não vem de Deus? Deus de alguma forma permite que essas coisas aconteçam para testar o nosso amor para com Ele. Será que nós realmente amamos a Deus de todo o nosso coração? E como nós descobrimos de facto se essas pessoas estão a dizer, estão ou não em concordância com aquilo que as Escrituras dizem? Nós devemos olhar essencialmente para a Bíblia. Não devemos permitir que pessoas que falam, e até às vezes falam bem, têm uma maneira de apresentar as coisas atraente, são pessoas que são os comunicadores interessantes, mas temos que olhar para os conteúdos daquilo que eles comunicam. E esses conteúdos estão em concordância com o conhecimento da Palavra de Deus? Aquilo que eles ensinam e a forma como eles vivem é ou não conforme os ensinos e a vivência que Deus espera de alguém que fala e ensina a sua palavra?
Então estes são critérios importantes para nós avaliarmos a forma como os falsos profetas, aqueles que ensinam em nome de Deus, mas que não trazem os ensinos de Deus, devem ser avaliados. A conduta, o caráter, deve ser algo que deve estar em primeiro lugar. Deus, ao falar disto, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e a Tito, ele descreve que os líderes religiosos devem essencialmente ter um caráter como o de Cristo. Em primeiro lugar, as credenciais que um líder religioso deve ter, deve ser o seu caráter. Os conhecimentos teológicos, os seminários, as faculdades teológicas não são as credenciais para se tornar um líder religioso, um líder espiritual. Não, tem de ser a atitude do coração, tem de ser o caráter, o viver em transparência, o procurar viver a verdade, o procurar viver de uma forma digna, o procurar, inclusive, diz as Escrituras, ter a sua própria família em disciplina. Então, estes são critérios muito objetivos que as pessoas que convivem de perto com os líderes espirituais, com os líderes religiosos, devem ter em consideração. Por vezes ouço pessoas a dizerem, bem, eu ensino desta maneira, mas eu vivo como eu quiser a minha vida. Eu, sinceramente, não vejo isso nas Escrituras. Ninguém pode ensinar a palavra de Deus e depois viver de uma forma completamente diferente quando está fora desse serviço, desse ministério. Falar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus não é uma profissão. É algo que Deus chama, é um chamado de Deus, é uma vocação e é algo que deve ser mantido 24 horas por dia, 365 dias por ano. É algo que tem que fazer parte da nossa vida. E enquanto não faz parte da nossa vida, então nós temos que ter alguma cautela ao ensinar as verdades de Deus. Nós temos de ter, essencialmente, como ensinadores da palavra, aqueles que vivem na palavra, e você pode fazer esse teste àqueles que se dizem profetas de Deus, ensinadores de Deus, ministros de Deus. Olhe para o seu caráter. São pessoas humildes, são pessoas sinceras, são pessoas que vivem em coerência com o que ensinam, ou qual é a sua vida? Como é que eles se estão a conduzir no seu dia-a-dia? Essa é a maior credencial que qualquer pessoa que diz ser cristão, qualquer pessoa que diz viver a palavra de Deus, deve ter. O capítulo 13 do livro de Deuteronômio, no verso 6, continua a dizer: quanto a esse profeta ou visionário, que seja condenado à morte, porque aquilo que ele propunha é uma revolta contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, que vos arrancou dessa terra da escravidão. O que ele pretendia era desviar-te do caminho que o Senhor teu Deus te mandou seguir. Por isso, devem fazer desaparecer esse perigo do vosso meio. Nós vemos aqui que Deus, de alguma forma, está a falar sobre a importância de darmos atenção a esses que falam supostamente em nome de Deus. A condenação de Deus aqui pode parecer para nós assim bastante forte. Hoje em dia já não se fala, como é óbvio, em penas de morte, e de alguma forma os textos bíblicos têm que ser entendidos no seu contexto, no momento histórico em que foram escritos, para nós podermos tirar dele de facto as lições. E eu creio que aquilo que Deus está aqui a querer nos ensinar é termos atenção àqueles que falam supostamente em nome de Deus. Muitas vezes eles conduzem as pessoas a um suicídio espiritual, conduzem as pessoas a uma destruição de tal forma que esses profetas não deveriam sequer abrir a sua boca. Então Deus deixa sérias advertências e nós deveríamos testar essas pessoas que de alguma forma falam em nome de Deus. Deveríamos verificar o seu caráter, deveríamos verificar a sua conduta, o seu caminhar, para analisar de facto se aquilo que eles dizem acontece ou não. E mesmo quando os milagres ou as visões se realizam, Deus adverte seriamente para o cuidado relativamente a essas pessoas. Nós temos que conhecer bem as Escrituras para não serem enganados. Não devemos ser como meninos, como nos diz o livro de Hebreus, agitados por todo o vento de doutrina. Devemos ter muita atenção àquilo que a Bíblia nos diz e ela deve ser a nossa orientação. Isto não tem a ver com o facto de ser igrejas antigas ou igrejas mais recentes, grupos mais recentes ou comunidades mais antigas. Eu sinceramente já tenho visto de tudo. Igrejas que historicamente deveriam ser igrejas que seguem a Bíblia, seguem os ensinos de Deus, mas apesar de terem muitos séculos, afastam-se do ensino bíblico. E já vi comunidades bem recentes que são extremamente arraigadas às Escrituras. Portanto, isto não tem a ver com a idade da comunidade.
mas tem a ver com a centralidade das Escrituras no ensino e a centralidade da pessoa de Cristo no ensino daqueles que têm essa responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Então você deve estar atento a esses indicadores. Cristo, aonde fica no ensino destas pessoas? Quem é Cristo para eles? E qual é a importância que a palavra de Deus tem na sua vida? E como é que eles põem em prática essa mesma palavra? Nós devemos ter isso em conta, e aqui a advertência de Deus é muito séria, porque qualquer ponta de poluição estraga toda a água. Nós sabemos disso. Se nós colocássemos 1 ou 2 gotas de veneno num copo de água, não seria o veneno que ficaria bom, mas a água ficaria estragada. Então o que Deus está a dizer é: não permitam que esses falsos profetas tenham espaço na vossa comunidade. Jesus disse isto de outra forma. Disse aos seus discípulos dizendo: um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, não podemos permitir que filosofias estranhas, ensinos não bíblicos nem cristãos estejam a conviver pacificamente connosco. Deus nos faz um apelo para nós sermos santos, tal qual Ele é santo. Então o desafio de Deus não é que vivamos em cima do muro, tentando agradar a gregos e a troianos, sendo muito diplomáticos. É verdade, temos que ser cuidadosos, respeitar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é fundamental, sempre respeitando as pessoas ao nosso redor. No entanto, não podemos pactuar com ensinos que não vêm da palavra de Deus. Ensinos que devem ser testados eles mesmos, se estão ou não em concordância com toda a Bíblia. Isso é uma grande responsabilidade para quem ensina as Escrituras. Mas continuando a olhar para este texto, no verso 7 diz: pode acontecer que alguma vez o teu próprio irmão, ou teu filho, ou tua filha, ou tua esposa, ou um amigo muito íntimo, te queira arrastar e te convide para prestares culto, em segredo, ou a outro Deus que não reconheçais antes, nem tu nem os teus antepassados. Quer se trate de Deus dos povos que estão mais perto de vocês, quer de outros povos mais distantes, de qualquer parte do mundo, não aceites, nem lhe dês ouvidos. Não tenhas dó nem compaixão dele, nem o ajudes a esconder-se. Mais uma vez, aqui o princípio é o mesmo. E já disse, e é necessário só repetir para que às vezes nós não fiquemos: então, mas Deus, o que é que está aqui a querer dizer? Relembro qual era o tipo de deuses que aquele povo tinha e os sacrifícios que eles faziam de crianças inocentes, bebés recém-nascidos, queimados, vivos, expostos em bonecos em brasa, de metal, e aí as crianças definhavam diante desses supostos deuses. Nem sei se poderia dizer assim, porque de facto não podem ser considerados deuses, seres que querem o mal-estar dos seres humanos. E é por isso que Deus sempre manifesta ao seu povo este ato de amor, este ato de proteção daqueles que são os seus filhos, como qualquer pai preocupado. Quando um pai que vê um filho indo por caminhos que certamente o conduzem à destruição, seja de vícios, de drogas, de álcool ou de outras coisas, certamente qualquer pai preocupado vai advertir o seu filho e começar a tomar medidas no sentido de ajudar o seu filho a se arrepender e a mudar de caminho. Qualquer pai com bom senso faria isso. E Deus, no fundo, está a fazer isso ao povo de Israel exatamente como um pai amoroso para com o seu filho. Deus não queria que o povo se afastasse, conduzindo-se a si mesmo, por essas práticas, à sua própria destruição. Destruição moral, destruição espiritual, aniquilando aquilo que é de facto o mais essencial da vida do ser humano, que é a relação com Deus. Deus quer trazer o povo a essa reflexão. E o verso 12 continua dizendo: todo o povo de Israel tomará conhecimento do caso e ficará cheio de medo, e ninguém mais voltará a fazer uma coisa dessas. Deus quer utilizar esse tipo de situações pedagogicamente, demonstrando que tipo de situação uma pessoa caminhando para outros deuses o conduz. E é exatamente por isso que deve ser de aprendizagem para os outros que ouvem estes relatos. O verso 13 continua a dizer: se ouvires dizer que numa cidade que o Senhor teu Deus te deu para lá viveres, apareceram homens perversos, pertencentes ao teu próprio povo, que andam a desorientar as pessoas, arrastando-as para prestar cultos a outros deuses, que tu não reconhecias antes, procure investigar bem esse assunto. Vemos mais uma vez aqui a preocupação de Deus para que, por um lado, não se tomem medidas a avulso,
Por um lado, a justiça seja realmente justa, seja correta. Deve ser uma investigação bem cuidada. Mas, ao mesmo tempo, a preocupação de Deus em que o povo não tolere aquilo que é intolerável. Não tolere situações de violência gratuita. Então, Deus responsabiliza cada um na comunidade por esses atos. E isto é talvez um conceito que nós próprios deveríamos de começar a ter mais em nós. Um conceito de responsabilidade pela comunidade. Ou seja, eu não sou uma ilha isolada, mas eu sou responsável por aquilo que acontece ao meu redor. E no fundo é o que Deus está a dizer por estes textos. Que o povo de Israel, a própria cidade em si, se permite que tal coisa aconteça, tem a ver com a falta de responsabilidade que a comunidade tem. E isso não deveria de acontecer assim. Deus sempre tratou com as comunidades também. É verdade que Deus responsabiliza os indivíduos, isso é inquestionável nas Escrituras, mas ao mesmo tempo é inquestionável que Deus responsabiliza as comunidades. Então nós não podemos dizer, pois isso é só o meu vizinho e não tem nada a ver com o assunto. Não, temos. E muitas vezes nós sabemos que como as companhias vão corrompendo os bons costumes, como as más companhias vão influenciando os nossos filhos. E então nós somos responsáveis de facto pela comunidade, somos responsáveis pelos outros. Deveríamos retomar de novo aquela atitude de muitas vezes corrigir até as crianças e os adolescentes que estão na rua e falam palavrões, desrespeitam os mais velhos, e nós deveríamos ter essa responsabilidade de dizer não pode ser assim. Temos de respeitar as pessoas mais velhas, temos de ter uma linguagem socialmente aceite, não podemos estar simplesmente a fazer o que nos dá na real gana, e desculpa-me o termo, mas muitas vezes a culpa é nossa, de não intervirmos na comunidade onde nós estamos. Necessitamos de tomar mais em atenção isso. A nossa comunidade é responsabilidade nossa também. O verso 17 continua: amontou os despojos que lá encontrares no meio da praça e deita fogo à cidade com tudo o que lá houver. Será uma oferta inteiramente queimada em honra do Senhor teu Deus. Essa cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Ninguém mais voltará a edificar. Vemos como esta atitude, Deus quer mostrar a importância da responsabilidade comunitária. Devem ser responsáveis uns pelos outros, e isso deveria ficar como memorial. Todos eram responsáveis por aquelas pessoas, e é necessário que nós entendamos isso. E chegamos então agora ao próximo capítulo deste livro de Deuteronômio, capítulo 14, e nós estamos agora a ver o verso 1 que diz: vocês são filhos do Senhor vosso Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça quando alguém morrer. O que é que Deus está a querer dizer com isto? Qual é o sentido destes textos aqui? Eu creio que Deus está a falar-nos acerca da autoflagelação. Infelizmente, ainda hoje, nos nossos dias, vemos povos que praticam estes atos de autoflagelação. Deus está a dizer, é inútil esse tipo de práticas. É verdade que na perda de um ente querido, a dor é profunda, mas fazer de alguma forma sacrifícios de sangue, flagelar o nosso próprio corpo, não traz qualquer benefício para ninguém. O único sacrifício que foi válido e valeu de uma vez por todas foi o de Jesus Cristo naquela cruz. Ele trouxe um sacrifício que valeu para todo sempre. O texto então depois continua a dizer acerca dos animais limpos, impuros. No fundo, Deus mostra que a sua preocupação não é meramente espiritual, mas também com a higiene, a saúde e a alimentação do seu povo. Deus toma isso em linha de grande conta e por isso Deus vai dar descrições muito cuidadas. E a seguir vem um tema talvez muito polémico hoje em dia, um tema que as pessoas talvez não gostam de ouvir falar dele. Mas eu gostaria de ler os textos para nós ouvirmos aquilo que a Bíblia diz acerca dele. Diz assim este texto a partir do verso 22. Deves pagar a 10ª de tudo o que anualmente produz o teu campo. Com esse dinheiro comprarás lá tudo aquilo que tiveres vontade, boi, ovelha, vinho ou outra bebida, tudo o mais que te apetecer. E então farás um banquete junto do Senhor teu Deus, festejando alegremente a tua oferta com a tua família. Não esqueças também os levitas que vivem junto de ti, porque não têm parte contigo na distribuição de terras. De 3 em 3 anos, deves juntar todo o produto das tuas 10ª partes daquele ano e armazena tudo na tua cidade. Aqui temos um princípio muito interessante.
Estamos a falar acerca do dízimo e certamente muitas pessoas ouvem isto, vão já querer desligar o rádio. Eu sugiro que fique mais um pouco e ouça até o fim. Este texto aqui fala acerca desse famoso dízimo, mas levanta aqui várias questões. O dízimo tinha, de alguma forma, vários objetivos. Um deles, sem dúvida alguma, era o sustento dos levitas. Eles deveriam de utilizar esse dízimo para o sustento desse grupo que estava ao serviço no templo e que não tinha terra própria. Então eram sustentados dessa forma. Mas também aqui o dízimo é apresentado com outro propósito, com o propósito de socorrer aqueles que eram necessitados também. Por isso deveria ser armazenado em suas próprias cidades, para atingir as necessidades dos pobres. E também vemos aqui que o povo deveria aproveitar esse momento, não com dor e pesar, mas era um momento de festa, de reunir os amigos para aí festejar essa dádiva que a pessoa fazia a Deus. Eu gostaria que neste momento não ficasse com ideias pré-concebidas. Estes assuntos têm sido muito debatidos, têm sido assuntos de muita polémica, mas eu gostaria que você ouvisse aquilo que a palavra de Deus lhe está a dizer. Eu até sugeria que os próximos minutos você ficasse em silêncio, ouvindo aquilo que Deus diz ao seu coração. O que é que Deus lhe está a dizer acerca de todo este texto que nós vimos neste dia? Vários assuntos aqui foram abordados, mas certamente Deus quer trazer para si princípios importantes para o seu dia-a-dia. Nós no próximo programa iremos continuar a olhar para este livro de Deuteronômio. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.